Oi, irmãos, a paz do Senhor. Estamos estudando a revista da Escola Dominical, cujo tema é Santificação e História da Assembleia de Deus. Hoje estaremos lendo e comentando a lição de número 10. A lição de número 10 traz o seguinte tema: o Norte é a região pioneira. O Norte é a região pioneira. O textuário diz assim, está em Lucas 24:47, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Verdade prática, é Jesus quem realiza todas as obras de Deus. A nós basta segui-lo e auxiliá-lo. A nossa leitura bíblica em classe está em Lucas 24:46 a 49, que diz assim: E lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Muito bem, a nossa lição está dividida em três partes. A primeira é Amapá e Roraima, a segunda parte Amazonas e a terceira parte Rondônia, Acre e Tocantins. Então já dá para perceber que vamos estudar então a expansão da Assembleia de Deus na região norte. A introdução. A partir desta lição, vamos acompanhar em ordem cronológica a marcha do movimento pentecostal em todo o Brasil. A semelhança da ordem de evangelização em Atos 1:8, Jerusalém, Judéia e Samaria, confins da terra, a Assembleia de Deus estendeu suas fronteiras. Igreja-mãe do Pentecostes, Belém do Pará, Casa de Missões, respondeu prontamente o clamor, enviando seus próprios filhos e filhas, alcançando todo o Brasil. Primeira parte, Amapá e Roraima. À medida que Jesus salvava crentes, tornavam-se poderosos missionários. Deus levantava pastores nacionais e enviava estrangeiros para apressar seu projeto. De Belém, homens e mulheres saíram pregando que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Ponto 1. Amapá. Coube ao colombiano Clímaco Bueno Asa o pioneirismo pentecostal em terras amapaenses. Clímaco se convertera no interior do Pará em 1913, tendo chegado a Macapá em 26 de junho de 1916, cuja cidade era pequena, com cerca de 1.000 habitantes à época. Chegara com sua mala cheia de bíblias, folhetos e evangelhos. Descoberta sua missão, o padre local insuflou arruaceiros para apedrejar o evangelista. Suas bíblias foram arrancadas de suas mãos e queimadas em praça pública, mas Clímaco não temeu. Passado algum tempo, retornou, tendo mais liberdade para evangelizar. Foi o evangelista José de Matos Caravela quem estabeleceu a igreja no Amapá em 1917. A perseguição começou, mas não prevaleceu. No dia 27 de junho, as primeiras pessoas se converteram. Dia 30, um amapaense foi batizado com o Espírito Santo. Amém? Continuando aqui então, no dia de Natal foi realizado o primeiro batismo nas águas do rio Amazonas. Judeus, comerciantes do lugar, foram apreciar o ato público. Ao sair das águas, a irmã Raimunda Paula de Araújo foi batizada com o Espírito Santo e falou em novas línguas com muito poder. Falou hebraico. Leão Zaguri, judeu, que tinha seu comércio junto ao rio, interpretou tudo o que aquela simples mulher falava. Maravilhado, exclamou diante dos seus compatriotas: Eis que vejo a glória do Deus de Israel, pois esta mulher está falando minha língua. O Amapá, ligado politicamente ao Pará naquela época, esteve décadas sob liderança da Igreja-mãe em Belém. Daniel Berg, Samuel Nilsson, Nelson, Crispiniano Melo, José Moraes, Vicente Rego Barros e Otoniel Alves de Alencar são alguns ministros pioneiros no Amapá. Hoje, a igreja é pastoreada pelo pastor Otton Alencar. Pastoreiam também grandes igrejas e ministérios dos pastores Dimas Rabelo, Luci Francis Tavares e Ezer Belo.
Todos celebram com brilhantismo o centenário da Igreja no Amapá em 2017. Repetindo, todos celebraram com brilhantismo o centenário da Igreja no Amapá em 2017. Muito bem, aqui foi um resumo da história do começo e o crescimento da evangelização no estado do Amapá. Agora vamos ao estado de Roraima. O pioneiro em Roraima foi Cordulino Teixeira Bastos, cuja família chegou a essa terra em 1915 e em 1918 o missionário Samuel Nistro, trabalhando em Manaus, viajou para atender pessoa interessada em ouvir o evangelho numa fazenda em Boa Vista, então município amazonense. Ali encontrou uma família portuguesa, batizando-a em águas. Em 1946, Nelson, líder da Igreja Mãe em Belém, enviou o pastor Quirino Pereira Pérez. A data oficial de fundação da Assembleia de Deus em Roraima é 9 de setembro de 1946. No dia da fundação, Quirino batizou em água os novos convertidos, Raimundo Bispo de Souza e José Pérez de Lima. Também constam como pioneiros Vicente Pedro da Silva, Honório Amorim Teixeira, Raimundo Gomes da Silva, José Pereira de Lima, Maria Amaral Pérez e etc. Vamos agora então para a parte 2 da lição. Amazonas. Transcorria o ano de 1917 quando o irmão Severino Moreno de Araújo aportou em Manaus, procedente de Belém, Pará, e lançou a preciosa semente do Evangelho. Com muitas lágrimas e orações, os primeiros frutos começaram a germinar. Ponto 1. Início. Antes de seu regresso a Belém, o irmão Severino enviou uma carta à Igreja-Mãe solicitando o envio de um obreiro para Manaus, no que foi prontamente atendido. Os missionários Samuel e Lina Nilstrom desembarcaram em Manaus, onde no dia 1º de janeiro de 1918 fundaram a Igreja Assembleia de Deus em Manaus. A igreja alugou um casarão de 2 pisos na rua Henrique Martins, esquina com a rua 13 de Maio, a atual Avenida Getúlio Vargas. O andar superior servia como residência do pastor e o térreo como templo. Ponto 2. Crescimento. As primeiras pessoas convertidas em Manaus foram os irmãos Horácio da Silva e Fausta Souza Lima. O primeiro batismo em águas, realizado em Manaus, ocorreu 3 meses após a fundação da nova igreja, realizado pelo missionário Samuel Nistro, às margens do igarapé do Mestre Chico, junto à terceira ponte. Foram batizados 15 irmãos, entre eles as irmãs Fausta e Adalgisa. As primeiras a receberem o batismo do Espírito Santo em Manaus, e um capitão de navio juntamente com sua parentela, que era descendente de uma família nobre de Portugal. Os pastores Samuel Nistro, Manuel da Penha, José Paulino, Manuel Higino, Josino Galvão, José Menezes, José Floriano, José Bezerra, José Marcelino, Diocleciano Cabralzinho, Francisco do Nascimento, João de Queiroz, Alcibia de Vasconcelos, Antônio Alves, José Reis, Samuel Câmara, Jonatas Câmara, o atual pastor e recordista de tempo no pastorado, estão fortemente presentes na memória da igreja. A igreja sempre teve bom crescimento, todavia, a partir do investimento na educação, na ação social, na missão transcultural, na comunicação, na participação do âmbito político e principalmente após a implantação do projeto de células, o número de almas alcançadas triplicou. Antes, o número de batizados nas águas oscilava entre 3.500 e 4.000 pessoas, passando depois para cerca de 10.000 a cada ano. O número de pessoas que se reconciliaram com o Senhor, de igual modo, cresceu significativamente. O número de congregações no início do projeto era em torno de 500. Hoje são 1.170 em Manaus. Em 2001, havia 46.809 membros na igreja em Manaus. Hoje são 146.524 membros. Aleluia, graças a Deus. Ponto 3. Centenário. O centenário da igreja no Amazonas foi celebrado solenemente no mês de dezembro de 2017, em todas as esferas da igreja e da sociedade amazonense e brasileira. As imagens ficaram marcadas na memória de todos os que participaram pessoalmente ou acompanharam através da Rede Boas Novas, que transmitiu ao vivo para todo o Brasil, desde a sessão solene no Congresso Nacional, a formatura de 900 pastores em ciências da religião pela Faculdade Boas Novas, a presença de líderes de todo o Brasil
a adesão de 4.100 ministros e ministras do Evangelho à CADB, Convenção da Assembleia de Deus no Brasil. O que dizer das encenações e dos documentários em vídeo da história dos batismos de mais de 13.000 pessoas na praia de Ponta Negra? Por fim, das mais de 150.000 pessoas lotando o sambódromo da cidade, inesquecível, centenário. Parabéns, Pastor Jonatas e Igreja no Amazonas, cuidando uns dos outros. Muito bem aí, então, a história da Igreja no Amazonas, né? Vamos para a parte 3, Rondônia, Acre e Tocantins. Rondônia. Era o ano de 1922, quando José Marcelino da Silva saiu de Belém para evangelizar Porto Velho, uma localidade simples à época ligada ao estado do Amazonas. Ali começou a testificar de Jesus e logo colheu preciosos frutos. Em 1921 chega a Belém o missionário norte-americano independente Paul John Haynes. Paul chegou ao Porto Velho em início de 1922. Ali, contando com precioso auxílio e encorajamento de José Marcelino, organizou a primeira congregação. Em 28 de fevereiro do mesmo ano, realizou o primeiro batismo de 4 novos convertidos. A semente do evangelho estava lançada em boa terra. Posteriormente, José Marcelino da Silva foi consagrado ao ministério pastoral. Em 1928, assumiu o ministério da igreja em Porto Velho. Depois, dentre outros egressos de Belém, também estavam os pastores Manuel César da Silva, Leonardo Severo da Luz, Januário Norberto Soares, Manuel Pirabas, Juvenal Roque de Andrade e Joviniano Rodrigues Lobato, etc. Ponto 2. Acre. Há escassos registros de Manuel Pirabas. Há escassos registros que Manuel Pirabas esteve em Cruzeiro do Sul no ano de 1932. Em Rio Branco, todavia, a capital do estado, a certeza que a igreja foi fundada em 1943 pelo irmão Luiz Firmino Câmara. O pastor Francisco Vaz Neto organizou a obra em 24 de janeiro de 1944. 8 pastores serviram a igreja em Rio Branco: Francisco Marcelino da Silva, Francisco Vaz Neto, Emetério Bertoldo Gomes, Túlio Barros Ferreira, Manuel de Araújo, José Rodrigues Muniz, Carlos Levi Mendes Conde e Luiz Gonzaga de Lima, que é o atual pastor e assumiu a igreja em 26 de setembro de 1994. É o primeiro acreano a presidir a Igreja de Deus em Rio Branco. É também o pastor que há mais tempo está à frente da igreja. Seu primeiro desafio foi a construção do grande templo da Assembleia de Deus, um sonho antigo da igreja inaugurada no dia 21 de setembro de 2002, com capacidade para aproximadamente 2.500 pessoas. Sua mais recente realização foi o Jubileu de Diamante, celebração de 75 anos de história da Assembleia de Deus em Rio Branco, uma festa especial e marcante nos dias 21 a 23 de janeiro de 2018. O evento contou a participação de diversas autoridades civis e eclesiásticas, dentre elas 2 netos do pioneiro Luiz Firmino Câmara, que nasceram no Acre, e pastores Samuel Câmara, presidente da CADB, e Jonatas Câmara, presidente da Convenção no Amazonas, acompanhado de suas respectivas esposas. A Assembleia de Deus em Rio Branco conta com 14.000 membros e 128 congregações, igrejas filiais. Glória a Deus e parabéns, pastor Luiz Gonzaga, querida igreja em Rio Branco e no Acre. Tocantins. O estado do Tocantins foi criado pela atual Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988. É um desmembramento do estado de Goiás. Palmas, planejada para ser sua capital, foi inaugurada em 20 de maio de 1989. Temos importantes igrejas estabelecidas há muito na região. Cite-se Assembleia de Deus em Gurupi, ligada ao Ministério de Madureira, a qual em 2006 comemorou 50 anos de existência. Amém? Temos aqui então a aplicação pessoal. A evangelização da região norte foi a prova de fogo de nossos pioneiros antes de Deus entregar-lhes toda a nação sem o mínimo conforto. Os missionários embrenharam-se na densa floresta, cruzaram rios, transpuseram cachoeiras, conviveram com feras e doenças mortais, mas conquistaram o Brasil. Glória a Deus. Com certeza, evangelizar a Amazônia, naquela época, muito mais difícil que agora,
os transportes fluviais demoravam muitos dias. Viagens que antigamente demoravam 30 a 40 dias, hoje é feito em 3 dias, ou até 24 horas. Então, amados irmãos, essa é a nossa lição de número 10. Que Deus em Cristo nos abençoe cada dia mais. Amém. Quem vos fala aqui é o pastor Elisomar Alves, da Assembleia de Deus, a Pioneira, Macapá, Amapá.